eu gostaria de conversar um pouco com você sobre, ainda mais sobre o país. Eu tenho aqui, missionário Edilberto, o mapa da Itália, vou compartilhar aqui para todos nós vermos juntos. Então, aqui está a Europa, aqui está a Itália. Você está Sim, aqui no norte da Itália, certo? isso, isso. Eu estou na cidade de A região Trento, de né? Trento. Aqui Isso, está foi a cidade onde Veneza, aconteceu a Contra-Reforma. Treviso, Tem mais em cima de Treviso, pro lado, isso, lá no lado esquerdo, abaixo de Bolzano, Belluno, Bolzano, um pouquinho em cima, depois Bolzano, um pouquinho mais embaixo, entre Bolzano e aqui, Verona. Trento, Isso, ali. Trento. Bom, Trento é uma cidade se encontra num vale, né, no início da, dos Alpes bavareses, né? Ela fica talvez a uns 180 quilômetros da fronteira com a Áustria, agora eu não tenho a precisão dos dados. É uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. É uma cidade que, na história, ela foi considerada como se fosse a, a grande muralha, né, da Igreja Católica para impedir o avanço do protestantismo, né? Então, e, e uma das questões, dos fatores, né, para que Trento fosse escolhida também como cidade, né, do Concílio de Trento, né, do Concílio, ou como os católicos dizem, o Bom Concílio, né, esse também foi um dos fatores, né, porque era uma das rotas que se alcançava, né, para entrar na Itália, na Península Italiana naquele período. É uma das cidades menos evangelizadas da Itália, nessa região em si, aqui, juntamente com a região delle Marche, se eu não me engano, são as duas regiões menos evangelizadas de toda a Itália, Trentino Alto Adige e Le Marche, são as regiões menos evangelizadas da Itália. É uma região que a primeira igreja evangélica foi fundada na década de 70, então a gente está falando de uma presença evangélica aí de talvez nem 50 anos, né? Muito fora da realidade, inclusive da gente que somos brasileiros, né? É uma presença católica muito forte, mas ao mesmo tempo também, como todo o norte da Itália, um ateísmo crescente, um agnosticismo também, são católicos nominais, né? Uma presença católica nominal muito grande. A gente ainda, nessa região, possuímos cidades grandes, inclusive, com pouca presença evangélica, né? E, e eu acho que, até por conta também da geografia, né? Porque a gente está, se todos nós voltarmos o olhar para a região, você vê que é uma região montanhosa. Então, existem muitas cidades, pequenas cidades ao redor desse bolsão de montanhas que se encontram isoladas do evangelho, né? Então, se a gente levar em consideração aqui Trento, que é das duas maiores cidades da região, nós temos uma presença evangélica bem ínfima, a gente pode imaginar na, nas montanhas, né, a dificuldade, né? A gente tem também uma questão linguística. Muitas das regiões, ainda mais do Alto Adige, já começam já a ter a primeira língua como o alemão, ao invés do italiano, né? Então, isso também já é uma dificuldade maior, né? Se você passar ali para depois do Alto Adige e, e subir para as montanhas, a gente vai começar a perceber um italiano muito mais austríaco do que um italiano voltado para a cultura geral do país, né? Então, também isso é um complicador, né, para a propagação do evangelho. Entendi. Um,
Edilberto, você saberia dizer aonde nessas regiões tem igrejas evangélicas? Quais são as igrejas evangélicas que você conhece? Certamente, eu entendo que você não sabe não conhece todas as igrejas, mas diga, por favor, alguma onde você sabe que tem uma igreja evangélica, ou onde você sabe que não tem, com certeza, igreja evangélica. Nesses Tá. países, nessas comunes, nesses Ok. municípios por aqui. Então, aqui em Trento, eu frequento a Igreja Batista de Trento, né? Eu sou de denominação batista no Brasil, mas é uma igreja que não faz parte da Convenção Batista Italiana, o CEB, ela faz parte da CERB, que é a Convenção Batista, outra Convenção Batista. Bom, aqui em Trento tem uma presença de uma Assembleia de Deus italiana, existe também duas igrejas brasileiras, igrejas independentes, essa é a nossa igreja batista. Em Bolzano tem uma Assembleia de Deus italiana, que eles chamam de ADI, e existe uma igreja luterana, e o culto é feito já em alemão. Tá? Existe também uma presença evangélica em Merano, tá? Inclusive uma das igrejas brasileiras de Trento tem um trabalho em Merano. Eu sei de um testemunho na cidade de Cles, e não conheço mais nenhuma outra igreja subindo para Bolzano, além dessas. Tá? Eu sei que em Bresanone não tem igreja evangélica. Eu sei que em Brennero, né, que é a última cidade da fronteira com a Áustria, também não tem nenhuma presença evangélica. E nas montanhas, a única cidade, eu sei que Bassano del Grappa já Vêneto, né? Então, eu sei que em Belluno, que aquele lado ali já tem a presença. Mas a Levico tem um grupo pequeno, tá? Em Rovereto tem duas igrejas, que já um pouquinho mais embaixo. Mas subindo, a presença evangélica vai diminuindo consideravelmente, a um ponto de não ter mais. Eu sei que no Vale de Fiamme tem La Chiesa dei Fratelli, no Vale de Fiamme, se eu não me engano, a Cavalese, uma presença da La Chiesa dei Fratelli. Eu acho que é isso. Tá? Ok. Se tiver outras coisas e peça a Deus que tenha, eu desconheço. Bom, eu costumo fazer perguntas, mas vou complementar aqui a resposta de acordo com o conhecimento que eu tenho também, já que eu vivi por cerca de 5 anos também nessa região do norte da Itália, principalmente aqui em Belluno. Em Belluno tem, assim como você mesmo disse, tem presença de igrejas evangélicas, batista, pentecostal, Assembleia de Deus, Igreja Brasileira, tem em Belluno, Conegliano também. Mas aí já é o Vêneto, né? Aí já é o Vêneto. Isso, aqui já fica em outra província, já em outra região. Veneza, Treviso, Padova, Vicenza, que são cidades famosas, têm certamente presença de igrejas evangélicas, mas são poucas. Mas são bem poucas, principalmente igrejas históricas, como Metodista, Batista, Luterana, Reformada, uma ou duas no máximo, que a gente encontra nessas cidades que têm tantos habitantes, comparado com essas que são regiões montanhosas. Como você mencionou, Edilberto, no norte da Itália, eles são mais frios, eles têm menos presença de igrejas, e no sul tem mais igrejas, é isso mesmo? É isso. O meu ministério aqui na Itália, ele sempre foi voltado para o norte da Itália, né? Então, como eu disse, eu já tive experiências missionárias em Mantova, em Milão, em Rimini, né? E agora em Trento. Mas já tive algumas experiências muito pontuais no sul da Itália, né?
como conhecer algumas igrejas em Roma, conhecer também alguns irmãos em Nápoles. Eu digo assim que o evangelho de Roma para cima, ele tem uma, 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 uma diminuição considerável de presenças, né? De presença evangélica, e de Roma para baixo a gente vê um evangelho mais desenvolvido, né? No sentido de, se a gente levar em consideração o número de pessoas, de membros em igrejas e quantidades de igrejas, né? E como, por exemplo, Nápoles, ou então a Sicília, que tem uma forte presença evangélica, né? Dentro desse, no sul. Existem também lugares no sul que tem um percentual também de presença evangélica, como no norte, né? Como baixa, até por conta do catolicismo, que é muito mais praticado, e tem também um misticismo, um catolicismo místico muito mais parecido com o catolicismo da América Latina, né? Onde a gente vê essa diferença com o catolicismo daqui do norte da Itália. Uhum. Eu reconheço que no norte da Itália, onde há bem menos igrejas evangélicas comparado com o sul, a membresia, quem frequenta essas poucas igrejas evangélicas no norte da Itália, tem uma boa parte nessas igrejas locais de imigrantes, sempre são igrejas com várias nacionalidades, e quando tem italianos, algumas igrejas têm vários italianos, outras têm metade de italianos, outras têm poucos, mas quando você vê quem são esses italianos, a maioria desses italianos são do sul que foram para o norte. Ou seja, italianos do norte mesmo, que nativos do norte, que se converteram, são poucos, se a gente fosse analisar. Eu posso usar até o exemplo da minha igreja aqui, né? A minha igreja, ela tem mais ou menos, até uma igreja fora da curva, né? Da estatística. É uma igreja que tem aproximadamente 100, 120 membros, né? E a maioria italianos, mas se você for ver a origem desses italianos, eu posso até, sendo um pouco complacente, 90%. Eu conheço, talvez, se tiver, não tem nem 10 trentinos aqui na minha igreja. A maioria são sicilianos, os italianos. E talvez uns 20% de imigrantes, né, de outros países. Mas a presença evangélica, esse é um retrato mesmo das igrejas do norte, né? Porque o italiano do sul, em teoria, por conta de ser uma região mais pobre, né, menos desenvolvida, onde tem menos possibilidades de trabalho, né, e perspectiva de vida também, eles migram ou para o norte da Itália ou para outros países, e nisso também, como tem uma presença bem grande, né, em comparação aos números da Itália, né, de evangélicos, eles acabam ou fundando igrejas, né? Já vi muitos casos até inclusive de migração de igreja praticamente completa do sul para o norte ou para outros países, né? E, e é isso. É uma presença muito sulista, né? Da igreja evangélica.